Boa noite. Eu vou ler aqui hoje Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente, além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, por meio do repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antivisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhe feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Que nós possamos serenar os nossos corações, tomar os nossos assentos. E nesse momento, se for mais conveniente, fechar os nossos olhos físicos, buscando a sintonia necessária com os obreiros do bem. E que possamos todos, mentalizando o doce Rabi da Galileia, aquela figura de estatura justa, de cabelo sobre os ombros, que o seu olhar compassivo sondava os corações e as mentes de todos aqueles que o buscavam. Jesus de bondade e misericórdia infinita, nós te somos gratos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em vosso nome. Permita, Senhor, que nesse banquete de luzes espirituais que se faz presente nessa casa, nessa data tão importante, em que rememoraremos 65 anos de trabalho em vosso nome. E é imensamente gratos à equipe espiritual dessa casa que nos assiste, nos ampara e nos acolhe. Em nome de todos esses obreiros do bem que por aqui um dia emprestaram as suas faculdades mediúnicas para o exercício da caridade. Em nome de todos esses irmãos das searas sublimadas do amor que anônimos fizeram-se instrumentos da vossa paz e do vosso amor. Permita, Senhor, que nessa noite essa profusão de luzes toque os nossos corações e os nossos pensamentos, encorajando-nos cada vez mais ao exercício dos ensinamentos do seu Evangelho. Envolve, Senhor, o nosso irmão Elvésio, para que as emoções, as sensações, os sentimentos e as lembranças rememorem na memória de cada um de nós vós mesmo. E é por isso que em vosso nome, da cúpula espiritual dessa casa, dos amigos espirituais que nos acolhem e nos assistem, sobretudo em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa tarefa nessa noite, te dizendo sempre, Senhor, que seja feita a vossa vontade, que se cumpram as vossas leis, e que seu Evangelho de amor seja essa sublime luz a iluminar a nossa caminhada até vós. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos. Sejam bem-vindos os nossos irmãos dos dois lados da vida, e nós rogamos a Jesus que não permita que nesta noite nós nunca, mas principalmente agora, neste momento, nesta noite, nós não nos afastemos dele por nenhuma fração de milímetro, para que fiquemos e manifestamos a nossa fidelidade
com ele no máximo que podemos e que vamos alcançar. Nós estamos comemorando, o Sivaldo já anunciou, os 65 anos do Sebastião Mártir. Isso significa que começamos as nossas atividades oficialmente no dia 20 de janeiro, porque o aniversário vai ser agora na sexta-feira, 20 de janeiro. E nós iniciamos lá em 20 de janeiro de 1958. Mas, na verdade, em 1957, já muitas reuniões aconteceram no Sebastião Mártir. Não era aqui, neste local. Era um pouco diferente na Cidade Livre, não era Núcleo Bandeirante, na Cidade Livre as localizações eram diferentes. Só para que os irmãos tenham uma ideia, quem tem cabeça branca gosta de contar história. A estrada que vinha de Goiás, que é a rodovia que passa em frente, ela passava dentro da Cidade Livre. Tinha parte da Cidade Livre do lado de lá e tinha parte da Cidade Livre do lado de cá. E era chão, era um pó que ninguém tem ideia. E a movimentação intensa, porque foi naquele momento que o Juscelino fazia a convocação para os brasileiros de todos os lugares. Mas nós queremos falar dos 65 anos. Quando falamos nos 65 anos do Sebastião Mártir, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o centro. Nós não temos como raciocinar rapidamente que não seja no prédio. Nós temos um centro espírita que todo mundo conhece, passa aí na frente e vê o centro. Temos obras que foram edificadas do lado de cá, temos obras que foram edificadas do lado de cá, temos lá no Parque Assistencial muitas obras, e o doido, o maluco que fez isso aí, chama-se Jorge Cauí Júnior. Sozinho. Quando eu digo sozinho, ele nunca esteve sozinho, mas ele foi o maluco que esteve à frente destas coisas arrojadas. Hoje, nos 65 anos, nós queremos fazer a nossa comemoração envolvendo na comemoração cada um de nós. Porque estas paredes aqui que estão levantadas, este prédio, esta nave, não teria razão nenhuma de existir se aqui dentro não estivéssemos. Todos nós aqui sentados, espíritas, e aqueles que já estiveram, e aqueles que ainda virão. Hoje foi bom que a Alice viesse aqui, foi ótimo que ela viesse aqui para fazer uma leitura, porque ela representou o futuro. Ela representa o futuro. O Sivaldo, quando mencionou os irmãos presentes, ele falou de um passado mais recente. Mas nós precisamos hoje falar sobre esse valor humano. Nós citamos o Jorge Cauí, sem dúvida nenhuma, a sua presença hoje aqui ela é inegável. Os médiuns hoje estão aí à vontade, principalmente os da sensibilidade mais aguçada na área da vidência e da audiência. Fiquem à vontade, não tem horário não, eu estou indo na frente do Frederico, que dirige o trabalho mediúnico, para que nós não percamos a chance de fazer alguns registros que são interessantes, que são registros que vão nos ajudar muito neste entendimento do Espiritismo. Então, estão presentes aí Jorge Cauí, estão presentes junto com esta equipe. Quando eu falo estão presentes, eles nunca saíram daqui. Ninguém destes irmãos que vão deixando o corpo físico aqui, eles vão para outros. A afinidade é com esta casa. O magnetismo que se encontra aqui dentro destes irmãos é tão forte que eles não conseguem, eles ficam por aí mesmo. Raramente nós teremos alguém que se distancie. Então nós temos dos mais antigos vinculados ao irmão Sebastião, além do próprio Sebastião. Para quem nunca ouviu falar, o irmão Sebastião, quando ele derrama da sua luz aqui nesta casa, para os médiuns, isso eu estou quebrando o galho dos médiuns aqui, a sua luz normalmente é neste espaço aqui.
quando ele se faz presente, mas quando ele se faz presente é com o seu pensamento. Ele é um espírito muito ocupado, nós vamos falar sobre isso. Ele é um espírito muito ocupado, tem muitas tarefas, mas o seu pensamento ilumina a casa inteira, naturalmente. Mas o foco mais forte é nesse miolo aqui. Mas estamos falando dele, estamos falando do Jorge de Cauí, estamos falando da Icanusa de Lísula, que também se faz presente, mas estamos falando também de uma outra pessoa, que muitos aqui raramente ouvem falar o nome dela, é a Maria Antonieta. A Maria Antonieta, ela tem outra casa, ela é em Goiânia, mas ela já desencarnou e numa oportunidade dessas, ela está por aí. Ela também veio nos visitar, porque ela tem vínculos com a casa, tem a responsabilidade com a casa. E poderíamos aqui acrescentar neste rol, o Sivaldo não quis citar, mas na hora que ele falou que não ia citar, eu falei assim, o que eu lembrar eu vou citar. Então eu estou citando o Valdeci, o Edmilson, são irmãos de algum tempo aqui na casa. Estamos citando o Enéas, os mais recentes que retornaram à vida espiritual. Nós vamos nos lembrar da Fátima, depois veio o Edmilson e depois veio a Socorro. São os que mais, agora recentes, retornaram. Mas da época lá do Jorge de Cauí e anterior, temos aí Canusa, temos o Valdeci, que já mencionamos, que já tem algum tempo que ele desencarnou, temos a Maria Aparecida Lacerda, temos a Zelbina. Lolita, me perdoe, eu não aguentei. Ela não gostava que chamasse ela de Zelbina. Maria Aparecida Lacerda, Nair Cação, Antônio Cação, esses dois eles cuidavam da livraria. A Cleo Chique, Cleo significa Cleópatra, e o marido dela, o Mauro, também eles frequentavam aqui. O mais antigo que desencarnou, que é da minha época, chama-se, eu tenho o apelido dele, Abaeté. É o primeiro deles. Foi lá na década de não sei quando. Eu não fico falando desses tempos aqui, porque eu vou ficar constrangendo muita gente aqui, não é? Então nós vamos deixar essas datas. Esses irmãos todos, que eu estou mencionando os seus nomes aqui, o Arthur, a Marli, Manuel Lima, a Deine, e tem mais alguns nomes que nós não vamos conseguir lembrar. A Valéria era, quando ela retornou ao plano espiritual, ela ainda era do grupo dos jovens. Ela desencarnou num acidente no Dia das Mães, indo daqui para o plano piloto. Mas tem aí esses nossos irmãos. Dos mais antigos, daqueles que estão com o Sebastião já há mais tempo, nós temos a irmã Elvira, o Benedito, o Trovoada. O Trovoada foi o espírito que mais trabalhou com o Jorge Cauí. Jorge Cauí era médio de incorporação e o Trovoada tinha muita facilidade para incorporar. Tem o Trovoada e depois tem o Alfredo Júlio. Alfredo Júlio era amigo do Jorge Cauí e amigo da Icanusa, lá de Uberlândia. Temos o Antônio Francisco Lisboa, temos o Aristóteles, temos o Atos e mais umas centenas de nomes que estão por aí afora, presentes, com todos os nomes de cada um que aqui se encontra, participando dos 65 anos. Por que nós estamos citando esses nomes e dizendo dos nomes de cada um? Porque já há algum momento dissemos isso. Se não tem o ser humano presente, nós não temos o centro. Então nós estamos compromissados com Sebastião, compromissados com Jesus e compromissados com Sebastião já tem um tempão. Mas nós gostaríamos neste momento de convidar a todos para psiquicamente fazermos algumas viagens. Nós não temos dificuldades, basta que nós não vamos sair do lugar. A nossa mente, sim, ela vai sair e fazer muitas viagens, em épocas diferentes, em momentos diferentes.
Então, a nossa primeira viagem, nesse momento, estejam todos preparados. Quem preferir pode até fechar o olho, porque quando eu estou aqui falando, na verdade eu estou dialogando, embora seja uma fala única, mas eu estou dialogando com os pensamentos de cada um, porque estão me ouvindo, estão raciocinando e provavelmente fazendo já as suas ilações. Neste momento do diálogo nosso, desta viagem psíquica, nós gostaríamos que os irmãos policiassem-se um pouquinho mais para evitar que houvessem as ilações envolvendo a minha fala. Porque quando eu vou falar agora, neste instante, eu não estou só. Eu tenho aqui mais aqueles que estão me ajudando, dos nomes que foram citados, dos outros nomes que eu nem sei, mas que estão aqui me ajudando. Então, a primeira viagem nossa, nós estamos fazendo um convite, neste momento, para que nós todos mergulhemos no tempo. É uma viagem no tempo, no espaço, nós não vamos sair do lugar, e essa viagem no tempo, ela vai nos conduzir lá na Palestina Antiga. Vão ficar perguntando, naturalmente, lá não tinha espiritismo, a Palestina não tinha espírita, mas nós vamos para a Palestina. Como é que nós vamos descobrir que estamos na Palestina? Nós vamos descobrir enxergando um rio, um ribeirão. Não é um grande rio. É um rio que tem entre 8 e 15 metros de largura, na época mais, hoje menos, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele atravessa a Palestina Antiga inteirinha. Para quem não é do ramo aí, a Palestina é a terra prometida. É aquela terra que o Moisés encontrou, não adentrou a terra, e a Palestina foi dividida em 4 regiões. A Pérea ela não é muito citada, nem na Bíblia. A Samaria, a Galileia e a Judéia. O Rio Jordão, ele atravessa a Palestina Antiga, hoje não. Hoje a Palestina não tem quase nenhum território. Mas a Palestina Antiga, o Rio Jordão atravessava inteirinho. Então estamos na nossa viagem, chegando nas margens do Jordão. O Jordão, na época, não era um rio de praias, de areia, que pudesse ficar ali no sol, brilhando. Ele era um rio com muitas árvores nas suas margens e muitas pedras. Mas nós estamos nos localizando na nossa viagem, estamos já vislumbrando o Rio Jordão, num determinado local que ali estava uma pessoa fazendo palestra, na margem do Jordão. Estava conversando ali com uma população reduzida, mas tinha uma população ouvindo aquela pessoa. Na verdade, ele não estava só conversando, era um processo iniciático. Ele fazia ali uma iniciação. Ele aproveitava a água do Jordão e pegava as pessoas com uma vasilha, ele derramava a água na cabeça das pessoas que se candidatavam e fazia uma iniciação. Ninguém entendia aquilo lá não, mas ele estava ali falando o dia inteirinho, muito tempo, muitos meses, e fazendo esse processo. O que é que nós queremos neste momento, sem sair do Jordão, lá dessas margens, entender? Nós queremos entender o seguinte, que muitos de nós estávamos lá. Porque o que aquele moço, nas margens do Jordão, estava falando, o nome dele era João, o Batista. O que ele estava dizendo era o seguinte, ele estava anunciando a chegada de uma alma querida no planeta Terra. Embora a Palestina distante, embora fosse pequena, nós citamos as 4 regiões que a Palestina se dividiu, de um lado e do outro do Jordão, mas tinha muitas vilas. Quando nós falamos, por exemplo, sobre Maria de Nazaré, o nome dela era Maria, mas Nazaré era a vila que ela morava. Então, João o Batista, e porque eles denominaram, as religiões predominantes, denominaram este ato, essa iniciação que ele estava ali fazendo de
batismo. Então o que ele estava fazendo era convidando as almas presentes na Palestina naquele momento, há 2000 anos atrás, para que essas almas pudessem começar um processo de reflexão sobre aquele que estava chegando. E ele dizia mesmo: eu não sei quem é, não sei o seu parentesco, não sei da sua origem, mas sei de um fato. Isso nos interessa. Por que dissemos que nós estávamos lá? Quando nós estamos aqui fazendo essa referência, estávamos lá, não necessariamente neste momento, mas a nossa origem, vão perceber, ela passa por lá. E ele falava que essa pessoa que estava chegando, que ele não chamava de pessoa, este ser que estava chegando, era tão poderoso, tão competente, tão amoroso, que além do processo da sua amorosidade, ele conhecia os seres humanos, um por um, de forma profunda, de saber dos detalhes das vidas de cada um. E o João estava falando de Jesus. Ele não sabia que dia seria essa chegada, ele não sabia. Bem, na nossa viagem, se nós estávamos lá, nós temos que fazer uma pergunta para nós, porque estamos nos conhecendo um pouco melhor. Por isso que nós pedimos para não ficarmos dialogando. Quem somos nós? Lá na Palestina antiga, aquela população que passou em vários dias ali tendo a chance de ouvir o João nas margens do Jordão, que população era essa? De onde vieram, estou me referindo ao passado, aqueles espíritos para ali se postarem nas margens do Jordão, aguardando a chegada de Jesus? Esta jornada, eu vou chamar de saga. Esta saga, ela começa com Abraão, com o povo hebreu, mas não só. Quando, todos já estudaram isso aqui, quando os capelinos vieram para a terra, eles fundaram alguns núcleos. Um dos núcleos mantidos pelos capelinos foi o dos hebreus. O outro foi no Egito, com os egípcios. Então o Abraão começou como capelino, começou uma liderança forte com os hebreus, com o seu povo, e era das duas colônias citadas, ele era já monoteísta. A colônia do Abraão já era monoteísta, a colônia dos egípcios não, politeístas. Mas o Abraão continuou a jornada com o seu povo, com os hebreus. Estávamos lá, não tem como não termos passado por lá, não tem como. Nós temos mais de 40 mil anos nas costas, e nós estamos falando de 3 mil anos. E o Abraão liderou o seu povo do quanto pôde e sustentou. Mas num determinado momento, na sequência da vivência daquele povo, um hebreu foi vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito, este hebreu, ele habilidoso, inteligente, cuidadoso, se tornou uma pessoa importante no governo egípcio. Quem desejar uma hora dessas passar as mãos aí no ensinamento mais chanceler de ferro. O José foi preeminente no governo egípcio, era o nome do hebreu que foi vendido como escravo. Mas os hebreus começaram a passar fome. As suas terras foram deixando de produzir. O seu gado já não tinha uma sobrevivência muito fácil e os egípcios já eram ricos. Então esta imigração para o Egito aconteceu mais forte. 400 anos de escravidão de hebreus dentro do Egito.
Os monoteístas, ou seja, os hebreus que eram monoteístas, por força da vida num outro país que era monoteísta, eles acabaram perdendo aquela ligação com o monoteísmo. O monoteísmo é a fé num Deus único. Eles tinham a fé em Deus, mas continuaram tendo fé, embora com dificuldades. Alguns anos depois, ou seja, 400 anos depois, surge um meio hebreu e um meio egípcio chamado Moisés. E o Moisés, estudioso, habilidoso, estudou os movimentos dos mares, das marés, descobriu como sair lá da capital do Egito e buscar a terra prometida com a ajuda do mar. Quando se fala que o mar abriu, não abriu, ele conhecia os movimentos das marés. Quando naquele período do ano as marés estavam em baixa, ele saiu com o povo, liderou um grupo de hebreus, não saíram todos não, mas ele liderou um grupo de hebreus para a terra prometida. Moisés era um médium extraordinário. Nós estamos contando os detalhes para nos imaginarmos no meio. Nós não nos tornamos espíritas hoje, neste século, estamos vindo à casa espírita, estamos trabalhando no trabalho mediúnico, estamos falando aqui dos irmãos desencarnados que estão vivos, estão aqui conosco hoje, a troco de nada. Nós temos um lastro, nós carregamos conosco um lastro de aprendizado. Embora a doutrina espírita tenha surgido em 1857, no início, com o nosso irmão Kardec, os espíritas que ali já se apresentaram, e depois aqueles que já se apresentaram no Brasil, já estavam treinados, somos nós. Por isso que o ser humano, o valor que tem que se dar ao ser humano na casa espírita é imenso, não só hoje não. E daqui 100 anos, aqueles que vão cuidar disso aqui até chegar nos 100 anos e depois, e até onde for o desiderato desta casa. Então Moisés liderou esse povo, era um médium extraordinário, e Jesus já se preparando para vir, e já conduzindo aquele povo monoteísta para a terra prometida, utiliza a mediunidade do Moisés e grava. Jesus não quis correr o risco de que a mediunidade do Moisés interferisse nas suas mensagens. Ele poderia muito bem ter feito Moisés falar na mediunidade, como hoje nós falamos aqui de incorporação, e o Moisés pudesse, naquele momento, ditar para alguém as leis do universo, as leis de Deus. Jesus não correu esse risco. Ele utilizou a mediunidade de Moisés, principalmente a de efeito físico, e gravou numa pedra os 10 mandamentos. Ali estava o povo hebreu, aqueles que já tinham perdido todas as características. Estávamos todos nós por lá, que já tínhamos esquecido de todos os princípios do monoteísmo, por isso que se demorou 40 anos, não demorou 40 anos porque eles estavam a pé e a terra prometida era distante, não. É porque havia uma necessidade de que a geração que saiu do Egito não chegasse na terra prometida, para que as encarnações que fossem ocorrendo durante os 40 anos já fossem de espíritos preparados para a chegada de Jesus. Por isso que demorou os 40 anos. E nem o Moisés não adentrou, ele não conheceu. Então essa geração de hebreus chega na Palestina para receber o Cristo. A nossa origem é lá. Quando estamos aqui espíritas hoje comemorando no Sebastião Marte os seus 65 anos, quando estamos sendo honrados com as presenças queridas daqueles que já passaram por aqui, muitos deles já passaram por aqui, outros passaram e foram embora, alguns retornam. Mas por que o meu compromisso com o Sebastião, com Jesus, com a doutrina espírita?
é porque nós começamos a ser forjado. A palavra mais interessante aí é essa. A nossa alma começou a ser forjada antes do cristianismo, com estas passagens que nós estamos mencionando. Saindo lá, os hebreus saindo lá da sua terra, sendo vendidos ou se transferindo por dificuldades de existência para o Egito, e depois essa transferência daqueles espíritos também devidamente preparados para a terra prometida, para a Palestina. E na Palestina já estava ali um homem devidamente instruído por Jesus para que pudesse ensinar já, mesmo antes da sua presença, os seus ensinamentos. Esse negócio é muito interessante que nós saibamos tatear neste meio, porque nós ficamos presos àquilo que às vezes se escreve por aí, nós ficamos presos à Bíblia, ficamos mesmo, daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles começaram a escrever os evangelhos 35 anos depois que Jesus retornou à vida espiritual. E dos 4 evangelistas, só 2 viveram com Jesus. Mas a mensagem crística, ela foi tão forte que ela ficou, perdurou. Não há, quem estuda sabe disso, não há dificuldade nenhuma entre um evangelho e o outro, ou seja, entre a lição de um evangelista e a lição do outro evangelista. E nós fomos sendo forjados neste caminho, nós espíritas de hoje, deste século. Nós que estamos aqui nesta casa comemorando 65 anos. O Kardec só vem em 1857. E nós estamos falando do ano 60, dos evangelhos sendo colocados para a população ali da Palestina. O João foi o último a escrever, e ele já estava bem idoso. Quando a gente fala assim, nós estamos no mundo, estamos comentando agora mesmo com um irmão, dizendo assim, o mundo de hoje é maravilhoso, é extraordinário. Eu tive uma embolia pulmonar há 37 anos atrás, o doutor Nivaldo nos acompanhou na época. Eu falo assim, eu fico contando a idade dos outros sem querer, não é? Mas eu não desencarnei porque o Sebastião não deixou. Porque o médico chegou para minha esposa na cama lá e disse assim, olha, você sabe rezar? Ela falou, sei. Eu falei, então de 100 tira 1, mostrando para mim, no leito, lá na cama, por causa da embolia. Hoje a medicina já trata isso com tanta tranquilidade, ou seja, que a gente nem ouve falar que existe esse negócio chamado de embolia pulmonar. Então o mundo de hoje é maravilhoso, mas nós estamos viajando e ainda nos encontramos na Palestina. Então registrar os evangelhos no ano 60, no ano 65 que começou, até os anos 90, imaginemos assim, os hebreus falavam um idioma que não era do Egito. Eles foram para o Egito, tiveram que se adaptar à linguagem do Egito. Mas cada tribo, e aí estamos falando das divisões sociais da época, tinha um dialeto. Então, quando nós estamos na época dos evangelhos que eles escrevem, nós ficamos imaginando em que idioma o Marcos, o Lucas, o João, eles estavam escrevendo. Em sânscrito, em aramaico. Eles estavam utilizando da herança dos seus antepassados a linguagem dos hebreus? Não, eles estavam utilizando principalmente os dialetos falados por todas aquelas pessoas que viviam ali na Palestina antiga. Por que nós estamos citando esses detalhes? É porque nós passamos neste aprendizado, cada um de nós. Então, se temos hoje dificuldades em entender o Evangelho, se quisermos, é só fazermos um mergulho dentro das nossas vidas e nós vamos na origem, porque estivemos por lá.
Nós fomos forjados nestes 1000, nestes 2000, nestes 3000, nestes 5000 anos. Nós não foi nenhum estalar de dedos que fez com que viéssemos aqui para esta casa e ficássemos aqui acompanhando os seus trabalhos, não. Em 380, no ano 380, depois de Cristo, nós temos o primeiro contato com o Sebastião. O Sebastião foi um defensor do cristianismo. O cristianismo estava debilitado. Mais de 350 anos depois, porque foi no ano de 380, o cristianismo estava debilitado e o Sebastião, em nome do Cristo, foi o defensor forte. Aí começam as nossas vinculações, as nossas simpatias, começam, eu diria mesmo, os convites dos espíritos amigos para que pudéssemos nos vincular a um trabalho crístico. Porque o que estava em jogo naquele instante era o ensinamento de Jesus. A Bíblia que nós citamos há alguns momentos, ela foi escrita no ano 400. Aí muitos vão ficar imaginando assim, para quem ainda não chegou a pesquisar sobre o assunto. Mas como? Havia uma religião predominante que estava perdida em cima dos ensinamentos de Jesus, e alguém lucidamente vai lá e pede um teólogo, um padre, o Jerônimo. Organize esse negócio aí. Ele demorou 40 anos. Em razão do que nós acabamos de mencionar. Que idioma essas lições foram escritas? Principalmente os evangelhos. Mas ele organizou de acordo com a sua formação, com a sua origem religiosa. Não estou dizendo que tem dificuldades. Tem muitas traduções em cima da Bíblia e do Jerônimo, até hoje. Então, exige de cada um de nós uma capacidade de hermenêutica impressionante. Nós não podemos, de repente, num momento qualquer, pegarmos um texto e falarmos assim, mas ele foi escrito assim? Não, é possível que ali esteja o espírito dele. Mas ele foi escrito num outro idioma, pobre. Quando eu falo outro idioma, estou exagerando até, estou falando de dialetos mesmo. Inúmeros dialetos. Depois vem uma pessoa, uma alma encarnada, um teólogo competentíssimo, dissemos, 40 anos ele levou para pegar, dividiu a Bíblia dividiu o livro em duas partes. Foi lá, fez um Velho Testamento, até Jesus, e começa com essas coisas que nós estamos falando aqui sobre o Abraão, e depois fala do Novo Testamento, começando com os evangelhos de Jesus. Estes evangelhos, Jesus sempre manteve na sociedade terrena os seus apóstolos, os seus discípulos, uns mais próximos, outros mais intensos, outros com mais dificuldades, mas ele nunca deixou a sociedade terrena e nós estamos neste meio. Nós fomos nos valendo, nos formando, fomos fortalecendo a nossa alma nessa trajetória, até chegarmos em 1857, quando, mas o Kardec do nada, ele surge assim, vai lá, pega uma mesa que estava respondendo perguntas. É um processo lógico, né? Ele era um homem de bom senso. Ele vê que uma mesa fazia movimentos e nesses movimentos havia um código combinado com a plateia para que dali surgissem algumas palavras. E o Kardec não teve dúvidas, ele conhecia do magnetismo, ele sabia que não havia nenhuma fraude, mas ele queria saber por que a mesa estava falando se a mesa não raciocina. Então os espíritas de hoje, aqueles que hoje estão nos centros, estamos especificamente comemorando os nossos 65 anos,
É claro que estamos nos dirigindo aos espíritos do Sebastião Márcio, mas os espíritas do mundo inteiro, do Brasil, aliás, fora do Brasil, tem poucos espíritas. Nós precisamos conhecer essas coisas para saber que a nossa responsabilidade, ela é contínua. Quando a Alice esteve aqui agora mesmo, ela está dizendo num recado explícito e num recado implícito, profundo, que nós espíritas somos responsáveis por esta continuidade da casa, a continuidade de um trabalho, e de um trabalho que não seja contaminado, como o cristianismo da época do Sebastião, lá em 380, estava sendo contaminado. E o Sebastião começa, naquele momento ali, a juntar também um rebanho para ele, convidando quem desejasse, quem já provavelmente ele conhecesse lá dos caminhos do Egito para a Terra Prometida, e ele começa isso depois do ano 380. Nós citamos a feitura da Bíblia no ano 400, só a título mesmo de podermos raciocinar com independência. Em 1800, ou seja, antes de 57, nos Estados Unidos, surge uma família com umas meninas que ficaram malucas. Adolescentes perderam o tempero da vida, da disciplina dos pais, as irmãs Fox. E elas começam a dialogar com outro mundo. Na casa que elas moravam, há alguns anos atrás, tinha sido assassinado lá uma pessoa, e essa pessoa foi sepultada ali na casa, e este espírito, nós citamos hoje a facilidade que o espírito tem de ficar vinculado onde ele magnetizou. Nós já dissemos aqui algumas vezes, nós vamos repetir, porque às vezes a gente esquece. Nós magnetizamos com uma facilidade enorme, é o nosso espelho do banheiro. A gente olha no espelho várias vezes no dia, várias vezes na vida, e ele fica magnetizado. E a casa da família Fox estava ali recebendo uma visita do além, e o espírito dialogava com as meninas. Este é um precedente do que Kardec, alguns anos, não muitos, iria enfrentar na França com as mesas girantes, as mesas que nos bares elas respondiam perguntas. O Kardec percebeu que mesa não fala, que mesa não tem inteligência, que mesa não raciocina, e foi analisar com base mais no magnetismo que ele conhecia. Mas ele acabou, sem dificuldade nenhuma, percebendo o fenômeno que nós chamamos de mediunidade. A mediunidade, ela é muito mais antiga do que a doutrina, e não precisamos nem relembrar dos exemplos, mas um deles citamos aqui. O Moisés sendo médium de Jesus e grafando numa pedra os 10 mandamentos, cedendo as suas energias de efeito físico para que pudesse ali, naquela pedra, ficar gravados os 10 mandamentos. Então a mediunidade é muito antiga no planeta. E ali ela estava se revelando mais intensa, e o Kardec, habilidoso, foi e conduziu este processo. Ele criou, Allan Kardec criou em 1860, 1861, o primeiro centro espírita que nós conhecemos com essa denominação de centro espírita. Aliás, a denominação lá era outra, mas é um centro espírita. A Associação Parisiense Espírita. É o primeiro centro, não tem hoje que conhecemos não. Mas verdade é que Kardec, até 1869, construiu a sua obra, construiu a doutrina, deixou ela bem consolidada e desencarnou. 11 anos após o seu desencarne, ele desencarnou em 1869. 11 anos após, em 1880, nasce no Brasil um moço chamado Eurípides, lá em Sacramento. E esse Eurípides deu o que falar.
porque em 1898, ele tinha apenas 18 anos, o seu pai tinha uma farmácia, e ele o ajudava na farmácia. Ele é solicitado pelo pai para levar uma encomenda para o seu tio, irmão do seu pai, numa fazenda próxima. E ele vai, a cavalo. E o Eurípides chega lá, se depara com um centro espírita. Pessoal, nós estamos falando do Brasil, e um centro espírita em 1898, funcionando numa fazenda. Não tinha nem cadeiras confortáveis. Eram aquelas toras de madeira serradas e que serviam de bancos para os frequentadores e para os médiuns. E o Eurípides chegou quando estava realizando uma reunião. E o seu tio era o dirigente. E ele, todos nós sabemos disso, nós conhecemos a vida dele, era católico fervoroso. E ele tinha recebido uma Bíblia de presente do padre, que chefiava a paróquia lá de Sacramento. E naquela época a Bíblia não podia ficar na mão de pessoas assim, não, estranhas à chefia das religiões. Então ele foi recomendado que ele não dissesse para ninguém que ele tinha recebido de presente uma Bíblia. Mas curioso, ele estudou ela todinha, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e ele engastalhou no Novo Testamento, no Sermão da Montanha. Nós estamos contando os detalhes, é para analisar a nossa vida e imaginar assim, como é que eu estou aqui no Sebastião Márcio hoje e tenho a coragem de participar, a disposição, a condição psíquica de participar de um trabalho mediúnico, de um trabalho público. Onde é que eu me apropriei? Quando foi que eu me apropriei disso aí? Foi durante muitos anos, muitos séculos. E nós estamos falando desta parcela nossa de colaboração. O Eurípides estudou a Bíblia e engastalhou no Sermão da Montanha. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Aí ele foi visitar o tio e chegou exatamente no momento que o tio estava dirigindo o trabalho do centro e já na área mediúnica. E os médios incorporando. E ele nem sentou. O tio convidou, ele nem sentou. Ele ficou encostado na porta do centro. E mentalmente, é o que nós estamos exercitando aqui hoje, a mente. E mentalmente, ele disse assim, se esse negócio aqui é verdade, eu tenho uma dificuldade aqui. Eu não entendi o Sermão do Monte, não. Eu gostaria que alguém me explicasse. Mas mentalmente, ele não disse para o tio. E o trabalho transcorreu normal, sem problemas. No encerramento, já na prece de encerramento, uma entidade incorpora no médium e vai lá e se dirige para o Eurípides. Eu estou aqui por sua causa. Eu sou o João. E deu uma aula, porque foi o João que escreveu o Sermão do Monte. Ele deu uma aula sobre o Sermão da Montanha, para que todos participassem, principalmente o Eurípides Bassanufo ali, um menino, com 17, 18 anos. Então, o Eurípides retorna, e quando ele já retorna espírita. Ele já, na trajetória, já naquela casa, e retornando para sua casa, ele estava numa fazenda para a cidade de Sacramento, ele já retorna espírita e o trajeto dele nós conhecemos. Ele desencarnou em 1918 e já ali funda um centro espírita e começa a atividade num colégio ensinando já o espiritismo. Mas nesse pedaço aí, em 1910, nasce um outro moço. Esse Triângulo Mineiro é espetacular, viu? Nasce um outro moço no Triângulo Mineiro chamado Francisco Cândido Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, em 1910. Aquele espírito que esteve lá falando com Eurípides, estou aqui por sua conta, e deu uma aula sobre o Sermão do Monte, era o próprio, que estava reencarnando. Mas era o próprio que em 1869 havia desencarnado, já com uma construção consolidada do Espiritismo.
Então, Francisco Cândido Xavier nasce em 1910, a trajetória dele nós conhecemos bem, já estudamos isso algumas vezes, e em 1927, 17 anos depois do seu nascimento, com uma trajetória dificílima, complicada, ele psicografa dentro da sua casa pela primeira vez. E psicografa ali uma pilha de mensagens, de todo jeito que vocês puderem imaginar, desses espíritos que nós estamos pensando neles agora. E olha que nós passamos assim rápido, sem mencionar um Adolfo Bezerra de Menezes, sem mencionar um Bittencourt Sampaio e sem mencionar alguns outros irmãos importantíssimos dentro do Espiritismo. Mas tanto quanto nós, eles também não aprenderam a doutrina do dia para a noite, não. Eles foram moldados, construídos nesta saga, nessa trajetória que nós fizemos. E também eles fizeram. Em 1927, Francisco Cândido Xavier funda o primeiro centro espírita que ele fundou lá na sua cidade, dentro da sua casa. Depois ele transfere para ter uma... Por que nós estamos falando dele, principalmente, do Eurípides, como espíritos assim que reencarnaram lá no Triângulo? Porque a nossa origem, a origem do Sebastião Martins, é de lá. O Brasil estava nessa fase, pegando as máquinas locomotivas antigas da Inglaterra, comprando a peso de ouro e fazendo estradas de ferro no Brasil. E alguém teve o bom senso de fazer a interiorização dessas estradas de ferro. E a estrada de ferro veio e parou na cidade chamada, quem é do Triângulo aí vai tirar de letra, na cidade chamada Araguari. E lá, juntinho com a estrada de ferro, de onde ela veio passando nas cidades mineiras, ela foi interiorizando o país e dentro dos vagões carregando espíritas para fundar centros espíritas em todos os lugares que foi criada uma pequena estação. Como Araguari é pertinho da divisa com Goiás, inevitavelmente Goiás era um fim de mundo, não tinha nem jeito de chegar aqui, a estrada de ferro chegou. Passou por Utaí, por Vianópolis, e foi chegar em Anápolis, os centros espíritas também, acompanhando. A cada cidade que se fundava, criava uma estação, tinha um centro espírita chegando, tinha um espírita chegando e um centro espírita que levantava as suas paredes. E chegou em Anápolis. A estrada de ferro foi para Goiânia, mas antes de chegar em Goiânia, lá em Goiânia já tinha um centro funcionando. Agora mesmo citamos a Maria Antonieta, ela já estava lá. A senhora Marques, conhecida aqui para nós como Sinhá Marquês, também estava lá. E o Juscelino estava aqui com a Cidade Livre e começando Brasília. E aí vem as convocações dos espíritos, mas não veio só a senhora Marques para cá, a Sinhá Marquês, não. E nem a Maria Antonieta que veio. Maria Antonieta, eu fico citando o nome dela, ela deu assistência aqui até nos fins da década de 70. Nós estamos falando Estamos falando da fundação do Sebastião Martins, mas ela esteve presente conosco. Ela saía de Goiânia e vinha para cá para dar assistência para nós. Então, os espíritas que já estavam trabalhando em Goiânia, os espíritas que estavam trabalhando em Anápolis, em São Paulo, que já tinham centros espíritas aí, por isso, São Paulo tinha muita estrada de ferro. Aí veio aqui para o Sebastião Martins, vieram, eu ia falar que veio a Dona Maria, a senhora Marques, mas vieram, ela veio sozinha, a sua família para cá, e o seu genro, ele foi ocupar aqui em Brasília um cargo no governo, naquela época, o governo que não tinha ainda
definição, porque era um canteiro de obras, só a Cidade Livre e mais algumas Planaltina, Gama tinha lá um pedacinho, Carlos Luziane, e ela veio para cá para fundar este centro. Mas com ela estiveram presentes aqui aqueles que fundaram o Cefac, lá em Tabatinga. Ele tinha vindo de São Paulo e começou a frequentar aqui. Também vieram de Anápolis, além de Goiânia, ela e mais alguns outros, vieram de Anápolis o fundador da Comunhão, mais a sua esposa. Veio a Luzeli, lá do Sobradinho, vieram os fundadores do André Luiz para cá, o Sebastião Martins, frequentaram aqui. Nesta semana esteve aqui o Miguelzinho fazendo uma palestra, e ele fez uma palestra sobre o aniversário do centro, e ele disse assim: olha, ainda era um barraco, mas o centro estava funcionando, e esteve presente aqui o Pietro Baldi. E é verdade. O Pietro Baldi é um dos palestrantes que esteve aqui presente. Outro dia eu comentei com alguns irmãos aqui, ali perto do Largo dos Velhinhos, morava um moço chamado Carlos Pastorino. Carlos Pastorino fazia palestra aqui mensalmente. Então, quando nós vamos citando esses nomes, não foi assim um indivíduo, não foi alguém isolado, mas foram irmãos que vieram para cá, e a Estrada de Ferro, com a sua colaboração, para que a doutrina pudesse ter essa expansão para o Centro-Oeste, para Goiás, para Goiânia e chegando até aqui. Então, meus queridos irmãos, nós queremos neste momento, na comemoração do sei que estou tomando tempo de vocês, o presidente depois que deu um jeito do horário, atrás do relógio, mas eu tenho uma satisfação enorme, um prazer enorme em estar aqui nesta noite. Lembrando estas coisas todas, falando dos 65 anos e dizendo que o melhor que temos aqui é a matéria-prima chamada ser humano. As almas queridas que estão aqui conosco, que nós estamos juntos, que estiveram, que estarão, aqueles que desencarnaram, mas estão aqui conosco, e para dizer que estamos juntos de longa data. Não adianta ficarmos rusgando com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros de trabalho mediúnico, porque nós já estamos juntos tem bem aí alguns milênios nessa aprendizagem. A aprendizagem não foi de 150 anos para cá, e nem foi, não sei se vocês notaram, 1857 com 1957 são 100 anos. Então, o Marte começou a funcionar como centro espírita 100 anos depois do irmão Kardec ter colocado no mercado o seu primeiro livro. Nós agradecemos enormemente a paciência. Sei que muitos pagaram aqui muitos pecados hoje no exercício dessa paciência, mas comemorar 65 anos aqui em Brasília com um grupo seleto desse não é para qualquer um, não. É uma comemoração que mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração, mexe com aqueles que estão aqui nos visitando, e a emoção sobe, mas sobe forte, porque são muitos palmos, são muitos metros, são muitos quilômetros no sentido espiritual, e nós estamos juntos, e juntos permaneceremos. Quando dissemos que daqui 100 anos nós não sabemos quem vai estar aqui, nós sabemos sim. Apenas não vamos ter agora essa noção para não atrapalhar a surpresa. Mas sabemos sim. Não muda, somos os mesmos, o grupo é o mesmo, as afinidades foram criadas de longa data e elas não desaparecerão com o estalar de dedos, não. Que Deus continue nos iluminando. Muito obrigado. Por isso que, para materializar esse momento, eu vou chamar novamente aqui a representante da nossa mocidade. Tem mais um ali, ó. Estou vendo mais um ali. Então, os representantes da mocidade, juntamente com a nossa magnífica senhora reitora, que é também a responsável pelos jovens, né?
formando os futuros dirigentes da nossa casa para que se postem aqui. A significação desse momento para nós, ele transcende apenas um momento breve. E nós queríamos manifestar a nossa gratidão nesse momento, fazendo a materialização dessas palavras gentis do nosso irmão Elvésio, através de uma placa. Mas o discurso ele faz. Queridos irmãos, estamos aqui representando a Mocidade Espírita do CESOM, do Centro Espírita Sebastião Martins. É um prazer estar homenageando, comemorando esses 65 anos e uma alegria enorme, uma satisfação enorme, um sentimento de alegria, de missão cumprida, por estarmos dando esse progresso ao nosso trabalho nessa casa. Uma emoção muito grande, porque conseguimos unir uma equipe e fazer trabalhos incríveis, que possamos continuar progredindo por mais um ano, por mais 100 anos, por mais infinitos anos. Passo agora a palavra à próxima representante, a Alice. Então, estamos aqui trazendo um presente mesmo para parabenizar e agradecer o Elvésio por todos esses anos de trabalho e para comemorar também os 65 anos do centro. Então, muito obrigada, Elvésio. Obrigado. Olá, madame. Obrigado. Olha, com franqueza, eu teria feito uma carga maior se eu tivesse desconfiado desse negócio aqui. Agradeço imensamente, mas são eles que vão tocar a casa, a vida, o centro, nesse futuro que só Deus sabe. Muito obrigado. Me sinto muito honrado. Só um instantinho, dá licença. A gente, quando você tem muita curiosidade, você quer saber o que tem e ver que a pessoa... Aí você pega o negócio, toma na mão grande mesmo. CESOM, 65 anos, diz essa placa. O Centro Espírita Sebastião Martins agradece e parabeniza seu trabalho, perseverança, fé, dedicação, esforço em prol da tarefa do Cristo e pelo empenho em melhorar a si mesmo nesses muitos anos nessa casa. Gratidão. E tem aqui uma frase de Tiago que diz o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Muito obrigado, Zivaldo. Gratidão ao Elvésio, mais uma vez. Para quem chegou depois, o Elvésio foi nosso vice-presidente aqui por mais de 40 anos. Não é isso, Elvésio? Agora estou entregando a idade. Foi nosso presidente 5 anos e já militava aí na área em outros lugares, viu? Vamos preparar então para fazer a nossa prece. Já que está falando de coisas antigas, hoje eu andei lá pelo lar, aqueles lugares que a gente não anda muito. Fiquei lá um tempo, mas confesso a vocês que chorei muito. Nossa gratidão é eterna a cada um desses irmãos que foram citados pela história da nossa casa, daqueles que muitas vezes nós esquecemos os nomes, mas estão gravados em nossos corações, que numa data como essa estão todos presentes. Nossa gratidão aos espíritos que organizaram todo esse trabalho no plano espiritual, com certeza muito antes de nós estarmos aqui reencarnados. Nossa gratidão a Jesus e a Deus por tudo. Nesse instante, todos nós, com os pensamentos elevados a Deus, rogamos as energias necessárias
cada um aqui presente. Que possamos levar aqui essas histórias, as emoções, toda essa energia em nossos corações. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossos familiares e amigos. Abençoa o nosso trabalho, local de estudo, os companheiros do dia a dia. Principalmente um abraço fraterno àqueles irmãos que devem se passar de pura necessidade a todos os locais, para aqueles companheiros que nós temos maior dificuldade de convívio, que todos sejam abraçados nessa instante. Mais uma vez, Jesus, a nossa gratidão a todos esses irmãos, a essa casa que nos acolhe, e que todos possam retornar em segurança para os seus lares. Graças a Deus, que assim seja.